Maravilha, então. Vamos resolver um exercício da lista de laços da sequência de Fibonacci, lembrando como que é a sequência de Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci, ela inicia-se com com dois valores, e os próximos valores são a soma dos dois anteriores. Então, o primeiro é 0, o segundo é 1, 0 mais 1, 1. Depois ele gerou 1. Então, ficou 0, 1, 1. O próximo valor é 1 mais 1, gera 2. 1 mais 2 gera 3. 2 mais 3 gera 5, 3 mais 5 gera 8, 3 mais 5 gera 8, 5 mais 8 gera 13, e assim ele vai indo na sequência, né? Ele cria essa sequência. Então, uma coisa que a gente tem é que a sequência de Fibonacci, ela inicia-se com 0 e o segundo número é 1. Esses são os valores fixos. A partir do terceiro elemento da sequência, ele começa a ser não é aleatório, começa a ser gerado, né? Perdão, eu ia falar aleatório, tá errado. Ele começa a ser gerado. Então, vamos montar essa sequência de Fibonacci aqui. Então, o exercício fala o seguinte: solicite ao usuário um termo inicial da sequência e um termo final da sequência. Um intervalo fechado, ou seja, o termo que eu colocar é o que tem que começar e o termo que eu colocar no final é o que tem que parar. E imprima o resultado. Então, a gente vai fazer isso daí. Show! Tem um exemplo aqui falando que se, por exemplo, a sequência de Fibonacci é essa, eu digo que o termo inicial é 4, o termo final é 8, ele tem que imprimir o 2, o 3, o 5, o 8 e o 13. É isso daí que ele vai ter que imprimir. Joia. Primeiro passo, vou fazer com que ele gere a sequência de Fibonacci. Então, ele tem que imprimir para mim a sequência de Fibonacci. É a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Então, vamos começar a resolução desse cara. Um arquivo, vou dar aqui um salvar como, só para facilitar a minha vida. Laços. O nome desse cara é lista 6, exercício 54. 6, exercício 54. Beleza, vamos começar então nossa brincadeira. A gente já tem lá, se a gente vai pedir para o usuário entrar com alguma coisa, importe Java Ultra Scanner, tenho que criar o meu scanner. A gente não vai ler string, então o scanner somente de números. Vamos começar a fazer a brincadeira, vamos gerar primeiro a sequência de Fibonacci. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é gerar a sequência de Fibonacci. Só vou salvar, compilar e salvar esse cara daqui, para ficar atualizadinho, beleza. Vamos lá, gerar a sequência de Fibonacci. Eu gosto de trabalhar com a sequência de Fibonacci utilizando as minhas três variáveis A, B e C. Tem gente que usa N1, N2, N3, termo 1, termo 2, termo 3. É gosto freguês. Eu vou criar int A, B e C. Três variáveis. A variável A começa com 0. A variável B começa com 1. A variável C, ela, na verdade, é a soma de A com B. É isso daqui. A ideia do Fibonacci é essa. Então, a sequência que é montada é baseada nessa ideia daqui. Então, A começa com 0, B começa com 1. O próximo termo é a soma dos dois anteriores. É isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui uma quantidade de termos, né? Então, eu vou criar esses caras. Eu vou colocar aqui termos. Eu vou colocar aqui para imprimir os 10 primeiros termos. Eu quero deixar já meio preparado para o próximo passo. Então, termos. 10. Vou fazer um laço. For. E aí, vou fazer aqui int i começando em 1, é o primeiro termo. I menor igual a termos. E mais. Olha lá. Uma repetição. Poderia ser 0 menor que termos? Poderia, não vai fazer diferença nenhuma, porque esse cara aqui, para a gente, é um contador de execuções. Ele não vai ser utilizado. Então, a variável termos e a variável i não são utilizados aqui. A gente só está utilizando o laço para repetir uma quantidade específica de vezes. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? O laço vai repetir a quantidade de vezes. Quantas vezes que ele vai repetir? 10.
Vai repetir 10 vezes. Show! Então, se eu olhar aqui, olha lá, esse cara aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 10, ele teria que imprimir isso aqui. Do 0 até o 34. Seria essa a ideia. Então, ó, essa ideia daqui que eu teria que imprimir. Então, aqui, essa impressão teria que gerar para a gente isso daqui de saída, né? Do 1 até o 34. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou mandar imprimir, e isso é um erro muito comum que acontece, todo mundo manda imprimir a terceira variável, a variável gerada. Então, ele vai mandar imprimir essa variável daqui. E não é. O primeiro termo é o A, então eu vou mandar imprimir um 1. Então, eu vou fazer aqui, ó. System, ponto, out, ponto, print. Não é ln, porque eu quero que seja na mesma linha. Vou mandar imprimir o A. Só que eu vou adicionar um espaço para ficar mais organizadinho, né? Mandei imprimir o A. Depois que eu imprimir o A, qual que é o processo? A gente tem que fazer um deslocamento, né? O A vai ter um deslocamento. O A, ele vai receber um próximo valor. Se a gente for lembrar, né? A gente poderia falar assim, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. O A, ele vale 0, o B vale 1, o C vai valer A mais B. Então, o C vale isso daqui. Depois, eu tenho que deslocar, fazer um shift, né? Andar para o lado. Agora, esse cara vai ser o meu novo A, esse cara daqui vai ser o meu novo B, e aqui eu vou calcular o próximo, que é o C. Então, o A, ele vai receber o valor que estava no B. Então, eu vou escrever isso, ó. O A recebe o valor que estava no B. O B vai receber o valor que estava no C. Então, o B recebe o valor que estava no C. E o C, novamente, eu vou ter que somar. Ele vai ter que ser A mais B. Então, o B é a soma desses dois. Então, o C é a soma dos dois. C é igual a mais B. Ponto e vírgula. É só o esquema de deslocamento, né? Estou andando para o lado. Fechou. E aí ele vai fazer essa impressão. Compilou, rodou. Olha lá, de 0 até 34. Sequência de Fibonacci, impressa os 10 primeiros elementos. Show? Vou pedir para o usuário entrar com termos. Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, senhor usuário, por favor, entre com a quantidade de termos que o senhor deseja, né? Então, vamos imprimir aqui, ó. System, ponto, out, ponto, print, entre com a quantidade de termos. Tô fazendo passo a passo, calma lá. Não fica brava comigo, não, Romulo. Termos é igual a leia.next int. Aqui ele vai imprimir a quantidade de termos, correto? Correto. Compilou. Deixa eu dar só uma puladinha de linha, né? Para ele não ficar com os termos na, na mesma linha, né? Só para... Termos de Fibonacci, então, não quero pular de linha para ele imprimir ali. Fica legal aqui. Vamos lá. Quantidade de termos. Eu vou entrar primeiro com 10 para a gente ver. Tem que imprimir de 0 a 34. 10. De 0 a 34. Ah, mas e se, né? Tá bom. E se, então vamos testar de novo. Roda. Entra com a quantidade de termos. 15. Ele imprimiu certinho. Joia. Então, o exercício, ele fala o seguinte, né? O exercício, ele fala assim. Você tem que dizer qual que é o termo final. O termo final a gente já está dizendo. Então, eu vou só mudar isso aqui, ó. Termo final. Ó, vou colocar aqui termo final. Termo final. Entre com o termo final.
Entre com o termo final. Eu só estou mudando o nome da variável, só mudando o nome para ficar igual lá, né? Só tá. Termo final. Show, beleza, joia. Compila, roda. Entre com o termo final, que era o nono. Então, é o antes do 34, que é o 21. Chegou até o 21. Agora, eu preciso colocar o termo inicial. Então, vamos colocar o termo inicial. Vou colocar aqui o termo inicial. Entre com o termo inicial. Termo inicial. Ele leu o termo inicial, leu o termo final. Aí você fala assim, então o que eu faço com esse termo inicial? Ó, educação, o que você vai fazer? Ó só, copia, você vai vir aqui e vai falar assim, o print, ele só vai imprimir se alguma coisa você imprime. Então, eu vou corrigir aqui, ó. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora, se o meu I é o termo que tá, é o termo atual, né? Então, o I é o termo atual. Eu vou trocar de I para termo atual. Se o termo atual, se o número atual ali, né? Só para ficar bonitinha a variável, termo atual. Olha lá, só mudei de nome. Se o termo atual, ele for maior ou igual ao termo inicial, ele imprime. Ele vai até o final. Compilou. Vamos pegar aqui no exemplo, ele põe 4 e 8. Tem que ir de 2 a 13. Rodou. 4, 8. Fácil. Assim, se você já fez o resto, esse aqui é o mais fácil. É um if. Viu a solução? Que lindo. É um ifão. Tá lá. É isso daqui. Muito fácil, né? Aí, ó, viu? Não é que você, uma coisa que eu percebo, vocês acham que é pegadinha, que é difícil, que é para destruir, para sacanear, para detonar o aluno, para não falar foder o aluno. Não é, cara. É lógica, são passos básicos. Foi o que eu falei, você nunca resolve um problema todo. Você resolve o problema por partes. Resolva cada parte primeiro e tenha certeza que aquela parte que você resolveu está certa. E aí você pega o teu problema, que é um problema enorme, você segmenta ele em pequenos probleminhas que você pode dividir ele em problemas menores, né? O grandão você divide em problemas menores e você resolve os problemas menores. Os probleminhas pequenos você sabe resolver. Você sabe ler um número, você sabe declarar uma variável, você sabe montar um laço, você sabe montar um if. É só isso. Divida seu problema em problemas menores e resolva os probleminhas. Pronto. Você, quando terminar de resolver todos os probleminhas, você, na verdade, resolveu um mega problemão gigantesco e se torna fácil. Literalmente se torna muito fácil. Por isso que eu perguntei, se você resolveu o primeiro, né, que é exatamente solicite ao usuário a quantidade de termos. Resolver esse último daqui é um if. É só perguntar, que na verdade é o if que vai fazer a diferença. Eu só assim, é, é uma questão de observação. Você tem que observar o seu problema. Você tem que fazer assim, beleza, eu tenho que solicitar ao usuário o termo inicial. E o termo final, peraí, mas o termo final eu sei como que é. Porque eu já fiz o termo final. Faz o termo final. Você viu o processo de desenvolvimento da solução? O processo de desenvolvimento da solução. Eu desenvolvi para ele gerar a sequência. Um valor fixo.
Depois eu mudei para ele usar a entrada do usuário para determinar qual que era o último termo. Depois que ele estava determinando o último termo, eu tinha certeza que isso aí estava funcionando, eu escrevi lá o código para ele entrar com o primeiro. É passo a passo. O problema tem que ser feito passo a passo. Essa é a dica para resolver. Fica mais fácil. Eu falo, não é difícil, é gostoso, eu acho mó divertido resolver essas coisinhas daqui. Mas é uma questão de observação, colocar no papel, fazer o desenho, ver como que funciona a estruturação do Fibonacci. Então aí você desenhou, e aí eu falo para todo mundo que codifica acha que a gente precisa somente de computador. Errado, a gente precisa de papel, caneta, papel, lápis, a gente precisa escrever. Não importa se a gente vai entender o que está escrito ou não, a gente tem que desenhar. Né? Desenha o seu problema, porque às vezes você consegue visualizar melhor do que ficar imaginando. Nossa cabeça, ela vai pensando e ela não consegue associar todos os pontos. Quando você desenha, você está deixando registrado o que você pensou. Então você está criando uma memória, né? Uma memória no papel. Então o seu papel é a tua memória visual do que você está pensando para solucionar. Ajuda bastante. Então quando eu falo que leve um papel e uma caneta para fazer uma prova, eu não estou brincando não. Ajuda mesmo você escrever, testar, ver. E você não precisa escrever que nem eu escrevo. Você precisa escrever, desenhar da forma que você faz, que você entende. É essa brincadeira. E funciona bem. É assim.